O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal para continuarmos aprendendo do nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. João 14 é onde nós estamos com a nossa atenção concentrada. Estamos analisando cada lance daquelas últimas instruções que Jesus deu aos discípulos naqueles últimos dias de sua estadia com ele. É bom notar que no decorrer deste capítulo, é claro que naquele tempo, ou seja, quando a Bíblia foi escrita, não havia essa coisa de capítulo, de versículo. Isso surgiu bem mais tarde. Veio beneficiar, nos ajuda a situarmos aquilo que estamos estudando. Mas o importante é o texto em si. A gente percebe aqui no capítulo 14 que tudo, ou todos os versos, é uma consequência daquela grande revelação que ele passou aos discípulos, respondendo aquele pedido de Filipe, que queria ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe fez esse pedido pelo fato de que Jesus tinha dito: se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Conforme já aprendemos, Jesus estava falando dos tempos eternos. Jesus não estava censurando eles. Jesus estava dizendo que se eles tivessem tido a oportunidade de conhecê-lo lá no princípio, lá antes da criação em si, eles já sabiam, eles não teriam nenhuma confusão na mente, eles já saberiam que ele era o Pai. Quando ele disse isso, foi quando a atenção de Filipe foi despertada. Como quem? Se é assim, então mostra-nos o Pai. Nós não queremos ficar sem conhecê-lo com a nossa visão. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Foi quando Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai, mostrando que ambos eram a mesma pessoa. Numa linguagem popular, a linguagem de hoje, digamos assim, Jesus estava dizendo: esse que está entre vocês, que está nos ensinando, é o próprio Pai. É claro, Filipe, que lá no princípio, lá eu não tinha esse corpo
eu era a palavra, tudo. Eu falava pela palavra, mas agora eu me manifestei em carne. Agora eu tenho forma. Agora eu sou homem. Agora vocês estão me vendo. Aí ele continuou, conforme eu disse, à medida que o texto vai sendo desenvolvido, a gente percebe que tudo o que acontece é consequência dessa revelação que ele deu no princípio das instruções. Ele disse: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me, pelo menos pelas mesmas obras. E ele continua: se credes, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E vai tendo a consequência, tudo relacionado com ele, com o nome dele. Se me pedirdes alguma coisa, veja a clareza do verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu sei que aí tem ou gera-se uma pergunta, pelo fato de que a tradição, a ortodoxia, lá no IV século, criou a chamada doutrina da Trindade, fazendo distinção entre o Pai e o Filho, e mais tarde adicionaram o Espírito Santo. Então, cria-se uma confusão nos cristãos quando vão orar. Alguns, quando vão orar, ficam perdidinhos. E não estou dizendo isso a título de censura. Ficam confusos, sem saber, bem, para quem que eu dirijo a minha oração? É para Deus? É para Jesus? Ou é para o Espírito Santo? Você está achando que estou sendo muito específico? Se você for honesto, você vai ver, vai sentir que isso acontece com você mesmo. E tem aqueles que até, para não correr o risco de errarem, pedem aos três ou terminam a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem aqueles que dizem assim, que criam até um pensamento e começam a ensinar assim: peça ao Espírito Santo que Deus te responderá. Ou peça ao Espírito Santo que o Pai te responderá. Note, a confusão de três pessoas não sai da mente das pessoas, a não ser que um dia ela tenha uma revelação clara daquilo que Jesus está ensinando aqui. Note que ele foi taxativo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele estava como que a dizer, bem, já que eu sou o próprio Pai,
não sou outro, não. Já que eu estou ensinando que quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu vou responder. Então, ele continua. Agora, a gente vai entrar numa profundidade ainda maior. Veja que é uma sequência. Você nota que há uma ligação entre o verso 14 o verso 15. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E rogarei ao Pai um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A pessoa, quando ainda não tem a revelação, aí ele diz, olha aí está a prova. Agora surgiu mais um. Até agora a gente sabia só do Pai e do Filho. Agora ele fala também do Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de o outro Consolador. Então, é uma outra pessoa. Bem, esses questionamentos são razoáveis. No próximo vídeo, nós iremos ver quem é esse outro. Se esse outro é numa quantidade numérica ou se é ele já falando da natureza de Deus. Porque até aqui ele vem falando sobre a pessoa de Deus. Esse outro, ele começa a se referir à natureza de Deus. E ele diz que esse outro Consolador vai ficar convosco para sempre. Ele estava como que a dizer, vocês percebem que eu estou indo embora. Vocês percebem que o meu tempo entre vocês, o meu período foi um período temporário. Mas esse outro vai ficar convosco para sempre. Mas isso a gente vai ver no vídeo posterior. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.